Olá, boa noite. Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais um dia para conversar novamente, né? Bater um outro papo. E hoje, na verdade, eu assisti uma palestra e depois fiz umas pesquisas muito interessantes sobre o poder da prece. Me chamou muita atenção esse tema e ele é muito pertinente aos nossos tempos atuais, né? A gente realmente está precisando mais do que nunca nos voltar para esse sentimento de nos reportar a Jesus, a Deus, pedindo tanta coisa, né, que a gente está precisando ultimamente, né? E eu queria dizer para vocês que esse aspecto, esse tema de palestra, a gente conseguiu fazer um levantamento de tópicos em vários locais. Na Bíblia, Mateus principalmente aborda muito esse tema, e Marcos também fala um pouco disso lá na frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é um capítulo voltado muito para o tema que a gente vai abordar hoje, sobre o poder da prece, né? Pedi e obtereis é o título do capítulo 27, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem também no Livro dos Espíritos, na questão 660, ele também faz uma abordagem sobre a prece. Então a gente consegue tirar de vários tópicos, de vários locais, né? Assuntos e embasamentos para a gente poder conversar, né? Explanar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Pescadores de Amor, uma casa espírita que fica em Itaquera e que faz um trabalho muito interessante, além de fazer todo o trabalho de assistência, né? As pessoas que vão até a casa, ou que iam, né, pelo menos antes da pandemia, faz um trabalho muito interessante com um café fraterno de terças e quintas, e agora também aos sábados vai retomar os marmitex para as pessoas carentes que estão em situação de rua. E é impressionante, se vocês acompanharem o site do GEPA, é postado semanalmente esse trabalho, como se fosse uma prestação de contas para quem faz a doação, né, e para quem quer conhecer o trabalho, para entender realmente como tudo isso funciona. E eu estava conversando ontem com o Messias, meu marido, eu falei, é impressionante pelas fotos, eu não faço parte desse trabalho, né, mas tem pessoas dedicadas com muito amor lá que fazem isso de forma muito bem feita. E aí as fotos mostram desde o trabalho lá dentro da casa, iniciando todos os preparativos do café, e agora aos sábados do almoço, até a entrega desse café. É impressionante o local que eles conseguem alcançar, e de pobreza mesmo, de necessidade, de dificuldade dessas pessoas que estão tão expostas. A semana passada me questionei um pouco, né? Porque eu li alguma coisa que falava assim, não adianta ficar fazendo isso, a gente tem que fazer essas pessoas saírem desse mundo e dar outras oportunidades, né? E eu fiquei refletindo, né? Falei, é verdade, não deixa de ser uma verdade, né? A gente teria que realmente trabalhar numa condição diferente também para tirar as pessoas exatamente desse mundo que elas estão vivendo hoje, né? Mas o trabalho de você ofertar aquilo que elas estão mais precisando no momento, ele é imprescindível também. Você não pode esperar essa pessoa ser resgatada daquela vida e que seja feito todo um trabalho que ele é muito mais complexo, porque na verdade o que aquela pessoa está mais precisando naquele momento é saciar a sua fome. A pessoa tem fome. Eu, por sorte, não sei exatamente o que é isso na pele. Passamos muita dificuldade na infância, mas não passamos fome, né? Então, a gente não sabe exatamente o que é isso. Mas a gente sabe de pessoas que estão numa necessidade tremenda, e isso, na verdade, é o mais importante. Agora, aquela pessoa precisa saciar a fome. E depois se faz um outro trabalho resgatando elas dessa situação. Então, é um trabalho muito bacana. Quem puder acompanhar
O GEPA é Grupo Espírita Pescadores de Amor, e realmente, se vocês quiserem acessar, acessem. Quem puder doar, doe. Quem puder trabalhar, vá trabalhar. Sábado agora os trabalhos se intensificam, porque as pessoas vão voltar a fazer as marmitas, porque de terça e quinta é o café da manhã. Aos sábados, a marmita. E precisa de ajuda de todos os tipos, ajuda de doação de alimento, ajuda de doação de descartáveis, ajuda para ir lá fazer, ajuda para distribuir. Então, quem está aí do outro lado, estão todos convidados a participar, conhecer esse trabalho muito bacana, muito bonito que é feito. E arregaçar as mangas, como a gente sempre fala, né? E realmente fazer algo em prol do outro. Eu vou inverter um pouquinho a minha palestra. Na verdade, desculpa, eu abri esse parênteses do café da manhã e do almoço. Não estava no que eu ia falar, mas acho que a gente vai ser intuído para reforçar esses recados, né? E, na verdade, no que eu pude ressaltar para poder falar para vocês hoje, eu ia falar exatamente sobre isso, ligado a isso que eu falei agora do café da manhã e do almoço, mas eu ia falar no final. Mas eu vou então inverter isso daí, vou falar agora no começo. Porque eu ia falar, uma das minhas frases finais para finalizar a palestra, era que a oração colocada em prática, a oração colocada em prática gera o amor e a força e a condição de você poder ajudar o outro. Então você ora também quando você dá um sorriso para uma pessoa que está triste com algum problema. Você ora quando você ajuda uma pessoa que está com fome. Você ora quando você é paciente tolerante. Você ora, quer dizer, tudo é oração quando você trabalha no bem. Então, eu acho que quem trabalha diretamente ou indiretamente nesses trabalhos aqui voluntários do GEPA, com certeza oram agindo, oram botando a mão na massa. Então, parabéns a todo mundo que está envolvido, e realmente não deixa de ser uma linda oração esse trabalho voluntário para assistir e ajudar o próximo. Então, eu ia falar isso no final, mas aí eu puxei o gancho aqui para falar junto com essa história aí do café, né, que a gente ressaltou agora. Em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21, e também Marcos, capítulo 9, versículo de 14 a 29, ele é intitulado, nos dois evangelhos, como a cura de um jovem possesso. É aquela passagem que um homem, um pai, procura Jesus para dizer que o filho dele estava com um problema e que ele precisava da ajuda do Cristo. Então, nos dois evangelhos se fala exatamente sobre isso. No que se resume essa história? Para quem não sabe, né? É uma história já bem conhecida, mas para quem não sabe, Jesus está no monte orando com seus discípulos e ele retorna à cidade. E uma grande quantidade de pessoas aguardam pelo Cristo e pedem, né, a sua ajuda. E um homem chega até Jesus e conversa com ele, fala: Senhor, meu filho está endemoniado e eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço. Um pai desesperado que disse, inclusive para Jesus, inclusive os seus discípulos não conseguiram ajudá-lo. Jesus se toma de uma comoção muito grande, porque vê o desespero daquele pai, porque, inclusive, no relato do pai, ele diz que o menino é acometido disso desde criança, muito pequeno, e que ele se lança em fogo e água involuntariamente. Então, é desesperador, porque ele não age por si, é incontrolável, a obsessão dele nele é tão grande que chega a ser uma subjugação, né? Os espíritos agem por ele. E muito interessante porque a palavra demônio, que é usada na Bíblia, vem do grego daimon, que quer dizer espírito. Então a gente mais do que nunca entende essa ligação e sabe realmente o processo que esse espírito está sendo acometido, né? E o engraçado é que ele, no desespero de pai, comenta para Jesus: o Senhor é minha única esperança,
é a última, na verdade, né? Porque ele já tentou tantas coisas. E ele pede para Jesus, Jesus, o Senhor é o último, é o único agora que pode me ajudar, porque nem os seus discípulos conseguiram. E Jesus, tomado muito de emoção, pede para trazer o menino e cura o menino, e expulsa o demônio daquela criança. Isso tem, essa passagem tem nos 2 evangelhos, é uma passagem muito marcante. E Jesus faz uma pergunta muito interessante para esse pai. Jesus pergunta assim, crês tu que eu possa curá-lo? E este homem, no desespero da busca da cura do filho, assume e diz, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Que coisa interessante, né? Ele crê, ele entende que Jesus é o último recurso dele, mas ao mesmo tempo ele se põe, ele se coloca como uma pessoa que ainda não tem fé suficiente e que ainda talvez não esteja na expectativa do Cristo, de um homem com fé, de um homem valoroso, de um homem cristão. E ele abre isso para Jesus, até porque eu acho que ele entende que ele não pode enganar o Cristo, porque o Cristo sabe de tudo, né? E aí Jesus fala assim, se podes, ele afirma, né? Com uma exclamação, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus afirma isso, que se o Pai cresce, mesmo sabendo da sua pouca fé, que é tão semelhante à nossa por tantas vezes, né? Quantas vezes nós não somos o Pai, esse Pai desesperado? Quantas vezes a nossa fé é vacilante? Quantas vezes a gente se perde nos problemas e deixa a nossa fé vacilar, né? E nós somos muito parecidos com esse homem, mas no desespero dele e no amor do Cristo, ele cura esse menino. Depois no versículo 28, do capítulo 17, né, no versículo 28, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que nós, seus discípulos, não conseguimos curar? Por quê? Por que nós não conseguimos curar esse menino? E Jesus, em seguida, no próximo versículo, no 29, responde, esta casta, se referindo ao Espírito, não pode sair senão por meio de oração. Ou seja, é um trecho bíblico que demonstra para nós como a oração é importante. Porque o Cristo deu a autoridade de expulsar aquele espírito. Mas junto com aquela autoridade veio também muita oração. E os discípulos não conseguiram fazer isso, porque faltou esse gesto de orar, de pedir, né, de interceder. E aí é bem interessante quando a gente busca isso, né? E eu tô com um monte de colinha, tá, gente? Hoje eu vou tentar seguir aqui as minhas colas. E aí depois vem uma pergunta em cima disso. Será que rezar adianta? É uma pergunta que eu acho que por vezes a gente se faz, ou a gente já se fez em alguma situação. Será que rezar adianta? Será que orar adianta? E aí vem um outro trecho de Jesus no Sermão do Monte, que ele tem, os seus discípulos estão junto dele, e eles perguntam para Jesus, Jesus, como a gente reza? O que devemos fazer? O que é correto? Como devemos orar? E Jesus vai explanar que, na verdade, para se orar, não precisa de grandes textos, não precisa se falar palavras difíceis, não precisa falar palavras repetidas tantas vezes, não precisa se preocupar com palavras rebuscadas, textos complexos, ou até se for uma questão pessoal, de timidez, de insegurança, a gente não precisa se preocupar. E Jesus fala, ele afirma isso. Porque ele fala que o teu Pai, que és Deus, depois ele responde para Cristo, né? Que não precisa ser nada tão elaborado, nada tão grande, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque aí depois ele responde para os discípulos. Porque teu Pai, que és Deus, estará contigo e vai te ouvir. Porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então Deus sabe de tudo e ele está em todos os lugares o tempo todo. Então, se você se recolhe, se você vai para um canto tranquilo, seja onde for, seu quarto,
um quintal, dentro do seu carro, no trabalho, no metrô, em qualquer local. Se você está lá e você, por um segundo, fecha os olhos e pede para Jesus, ele imediatamente vem, acessa você, vai de encontro a você, para te ouvir e para te atender, se for possível, né? Então, os próprios discípulos questionaram Jesus, né? Como devemos orar? Qual é a forma correta? E Jesus afirma que não existe forma correta. A forma correta é aquela que você, naquele instante, naquela hora, acha que é devido, acha que você tem capacidade de fazer. Aí ele fala, aí depois vem um outro questionamento, né? Aí a gente se pergunta, mas a gente reza? Aí você fala, bom, eu rezo na igreja, ou eu rezo no centro, ou eu rezo no templo. Aí a gente fala que então a gente reza onde dá, né? E quando a gente fala que a gente reza nesses locais, às vezes a gente se restringe a isso, às vezes a gente só se dá o trabalho de mentalizar, orar, pedir, agradecer nesses locais. Quando você está numa igreja, ou quando você está num templo, quando você está... E aí diz que não é necessário, na verdade, não é correto esse tipo de oração. Não que não é que a gente não deva fazer isso nesses locais. Pelo contrário, mas é que a gente pode fazer isso em qualquer outro, sem comprometer absolutamente nada aquilo que você vai pedir, aquilo que, na medida do teu merecimento, você vai ser, né, atendido. No capítulo 27 do Livro dos Espíritos, ele fala, o título do capítulo é Pedi e Obtereis. E no item 22, eu vou até pedir licença para vocês, que eu vou ler, porque eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler só um trechinho menor, tá? No capítulo 22, na verdade, esse capítulo 27, ele, no geral, ele fala sobre a oração, né? Vários trechos. E especificamente no item 22, ele fala assim: modo de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Eu acho muito interessante a gente se ater a esse texto, né? A essa frase. Aí ele fala, o primeiro dever. Não é assim, vou levantar, vou me espreguiçar, vou no banheiro, escovo os dentes, tomo um café, depois, a hora que der um tempinho, eu faço a minha oração. Aqui ele nos orienta, que é um dever, não é opção. Não é, eu não sei se eu quero, eu não sei se hoje eu vou. É um dever, é uma orientação dada pelos espíritos de luz. É um dever e é o primeiro ato que nós devemos fazer no dia. O que tem sido muito comum a gente com esse acesso todo à tecnologia, né? Muito, muito comum. Nós, despertou o relógio, o despertador, normalmente o celular agora, né? Que é o relógio é no celular. O despertador é no celular, a gente já pega imediatamente o celular, já começa a dar uma olhadinha, aproveita, vê se tem uma mensagem no WhatsApp, vê o Facebook, vê o Instagram, vê não sei o que lá. E aí quando você para pensar, aí você já levanta e depois o teu pensamento já desviou, você já está fazendo outra coisa. E aqui ele ressalta, é uma orientação, ele diz que é um dever. O primeiro ato do dia e o último é a oração. Então, que isso sirva de reflexão para todos nós. Eu, particularmente, vou confessar assim, dar minha mão à palmatória. Até pouco tempo atrás, eu me envolvia com a minha correria, com as minhas obrigações, com as minhas coisas, e o despertador tocava, já parecia um furacão saindo da cama. E me chamou muita atenção fazer essa palestra, porque de uns dias para cá, de um tempo para cá, eu tenho tentado me disciplinar e fazer isso. Coincidentemente, uma amiga muito querida do coração comentou assim comigo assim, eu baixei um aplicativo chamado Glorify, Glorify, e é muito bacana porque ele tem uma leitura de um trecho bíblico,
depois ele tem uma rápida explanação e depois ele tem um resumo, uma reflexão, uma oração final. Muito rápido. Ela falou, baixa no teu celular porque é bem legal. E eu falei, de forma meio despretensiosa eu fiz isso. E confesso que para mim, que não sou tão disciplinada, que falho muito ainda com tudo isso, tem sido muito bom. 2 minutinhos de leitura de um trecho, de uma passagem de Jesus, mais 1 minutinho e meio, 2 minutinhos de reflexão sobre esse o tema, e depois mais 1 minutinho e meio sobre uma oração. E essa oração final, ela é feita, eles abrem uma tela com uma paisagem de céu, de pôr do sol, e essa figura se movimenta muito delicadamente. E vai sendo feito o devocional, a oração, né, final. É muito legal porque eu fecho os olhos e ouço, tem uma musiquinha de fundo instrumental bem tranquila e uma voz que vai fazendo uma reflexão, uma oração. Gente, eu confesso, é tudo de bom. Olha, não vai mais que 5, 6 minutos. E naqueles 5, 6 minutos, que agora é a primeira coisa que eu tô fazendo, a hora que eu acordo, eu passo a conhecer um pouquinho mais da vida do Cristo, através de alguma passagem dele, que consta na Bíblia ou em qualquer outro local. Tem a explicação e tem a oração. Poxa, para quem talvez tenha um pouco de dificuldade ou não tem toda essa disciplina, para mim, tem sido muito bom. Tem me ajudado. Eu estou no comecinho, eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Mas vira uma dica, né? De repente, pega o celular, desligou o despertador, põe uma música bem calma que você gosta, usa o celular para te auxiliar nisso também e faz a tua oração, faz a tua reflexão, faz o teu pedido matinal, né? E fica a dica, tá? Chama Glorify, se alguém tiver interesse, depois de dar uma olhadinha, é bem bacana. E aí depois que a gente ficou se questionando, né, onde que eu rezo, né? Então no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 27, nesse item 22, fala que é o nosso primeiro dever e a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia. Mas aí vem o questionamento, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que começar meu dia orando, pedindo? Por quê? Muitas pessoas vão se falar, né, vão se questionar sobre isso. E aí eu escrevi duas frases bem sucintas. É para a gente se conectar com Jesus, com o Pai. E para a gente se interligar com Ele novamente. A gente precisa entender que nós precisamos dessa conexão com o Pai no primeiro movimento do dia, para a gente poder ter gás, ter energia, ter força, para a gente poder enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Porque realmente elas estão aí. Nossas dificuldades físicas, como seres humanos pobres mortais, elas estão aí. Nosso trabalho, nosso estudo, os compromissos com a família, as coisas no geral. Então a gente precisa, assim que acordar, mentalizar, buscar essa conexão com Cristo, porque Ele vai nos fortalecer e vai nos mostrar que esse caminho que é nosso, que nós vamos traçar cada um individualmente com as suas rotinas e obrigações, estão, de uma certa forma, linkadas com a vontade, o desejo do Pai para cada um de nós. Então a gente deve estar fortalecidos e louvar, pedir e agradecer ao Pai. Né? Louvar, porque pedir para Ele e acreditar que Ele que nos conduz, que nos ajuda. Pedir para dizer que nós somos imperfeitos e muito frágeis para tantas coisas e que a gente precisa dele. E agradecer por todas as coisas que já nos são dadas e que por vezes a gente passa despercebido e não vê nada, né? Tem um outro trecho da Bíblia, que é de Mateus, novamente, né? Eu comentei como Mateus tem bastante sobre isso, né? Capítulo 21, versículo 22, ele fala: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberás. Legal, né? Serve de incentivo pra gente, né? E tudo, isso é Jesus falando. Isso aí não é assim, é um cara lá que falou que se você fizer isso. Não, isso é Jesus. É o nosso Pai, é o nosso Mestre, é o nosso Criador. É Ele
que fala isso. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É muito bacana, né? Porém, ao mesmo tempo que vem essa força, né, dizendo que com a nossa oração nós seremos atendidos no que a gente pede, vem a pergunta: mas Deus atende todos os nossos pedidos? Uma outra pergunta aí. Deus atende? Graças a Deus, não. A resposta é essa. Graças a Deus, não. Vocês já imaginaram, gente? Quando a gente se aborrece, quando a gente se irrita com alguém, aquela fração de segundo que vem um pensamento ruim, desequilibrado, desejando mal, né? Querendo passar a corda no pescoço do outro. Você já imaginou se Jesus atende esse tipo de pedido? Quando a gente tem alguma mágoa, algum ressentimento, e junto com isso vem o sentimento de vingança, já pensou se Jesus ouvisse esses nossos pedidos, esses desejos de querer mal, alguém ou alguma coisa? Então, por sorte, Deus ouve todos os nossos pedidos, mas não atende a todos, por pura misericórdia. Porque nós, como pessoas imperfeitas ainda, por tantas vezes pedimos, desejamos e queremos que coisas erradas aconteçam com o próximo, com uma pessoa que a gente se desentendeu, com alguém que você não tem algum problema. Então, por sorte, Deus realmente não permite que tudo aconteça, né? E não é questão de merecimento, né? Porque eu sou uma boa pessoa, eu mereço ou não, não é isso. Vamos fazer uma analogia de Jesus, de Deus, com a nossa função de pai e mãe. A nossa função de pai e mãe, por vezes, é falar não. E quantas vezes esse não incomoda, aborrece? Vamos dar alguns exemplos, só para a gente poder fazer essa analogia e ficar mais fácil a compreensão. Quando você vai ao mercado, de repente, e lá você passa na fila do caixa e tem aquela fileira de doces, de guloseimas, e você tá com seu filho lá, esperando chegar a sua vez na fila. E o seu filho fica assim, com aquele olhinho brilhando, né? Porque eles fazem propositalmente tudo de gostoso no corredor ali do caixa, né? E não é só para as crianças, né? Quantas vezes a gente também não se vê tentado. E a gente espera o quê do filho da gente? Que ele vire e fale assim: não, papai, tudo bem, porque doce estraga os dentes, porque doce faz mal para a saúde, porque açúcar faz mal para a saúde. A gente não vai imaginar que um filho vá dar uma resposta dessa pra gente. Mas o que a gente normalmente fala? A gente barra, a gente segura, a gente não faz tudo que o filho quer. Uma outra situação muito recorrente, muito comum, por exemplo, você chega em casa e o teu filho está no videogame, e você sabe que o teu filho tem uma prova no dia seguinte. E aí o que acontece? Você chega em casa e você pergunta: filho, você tá no videogame? Há quanto tempo você tá jogando aí videogame? Mãe, eu tô jogando videogame aqui a tarde toda. O que você faz? Você como pai, mãe, desliga agora esse videogame e vai estudar. A vontade do teu filho é desligar o videogame e estudar? Não é. Mas você como pai e mãe, como autoridade, você sabe que aquilo é o melhor para ele. E você faz, mesmo que ele não goste, mesmo que ele fique contrariado. Porque você tem uma visão diferente de responsabilidade, de compromissos, de formação de caráter e tudo mais. Com Deus é a mesma coisa. Você, por exemplo, faz um doce bem gostoso no final de semana para vocês comerem depois do almoço. Um doce bem gostoso que o teu filho gosta, né? E aí o teu filho vira para você e fala assim: eu não vou almoçar, eu vou comer só sobremesa. O que você faz? Alguns pais, a gente tem medo de fazer essa pergunta porque às vezes, né, alguns pais fazem exatamente o que o filho quer. Mas vai fazer bem isso para o filho? Ele pode querer o doce, mas você como pai terreno, e agora falando do pai celestial, sabe o que é melhor para você.
Por mais que você ache que o melhor para você é comer o pudim e só o pudim, porque é só aquilo que você gosta. Você, como pai, sabe que não, que o seu filho precisa de mais. Então, amar também é dizer não. Amar também é impor limites. E se você dá o que ela quer e não o que ela necessita, você está criando dor de cabeça depois para você mesmo. Que você sabe que seu filho vai sofrer com as consequências de outras coisas que a vida vai lhe impor. Dessa forma também, gente, é Jesus. Jesus é esse cara que faz exatamente isso. Ouve os nossos pedidos, o nosso clamor, atende alguns, abre caminhos para outros, mas não faz tudo que a gente pede. Então, que a gente tenha essa compreensão, né? Vamos lá, vamos continuar. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 660. Eles perguntam assim: a prece torna o homem melhor? Uma pergunta. E os espíritos respondem: sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio nunca negado, quando pedido com sinceridade. Achei bem interessante, né? Vou ler de novo, tá, pessoal? A prece torna o homem melhor? Sim, é uma afirmação. Sim, a prece torna o homem melhor. Pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Você se blinda, né, mais facilmente contra o mal. E Deus lhe envia bons espíritos, ou teu anjo de guarda, ou, né, o que você achar de coisa elevada para te auxiliar, para assisti-lo, para te ajudar. Deus ouve, entende o teu pedido, te auxilia mandando esses anjos de luz te auxiliarem, e esse auxílio nunca é negado. Isso é bem importante destacar. Esse auxílio, essa ajuda, esse amor, esse socorro nunca é negado, nunca, quando é pedido com sinceridade. É um outro trecho de um outro livro, esse é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que numa pergunta na 660, eles respondem que sim. Fantástico também, né? A gente vai ouvindo essas informações, elas vão servindo de amparo para entender que sim, que é importante e tudo mais. E se você, por vezes, tiver numa situação muito angustiante, de muito sofrimento, de muita dor, de muita dúvida, de muita aflição, e você não se concentra para rezar? Quantas vezes eu e quantos de vocês também não passaram por isso? Como é comum isso acontecer, não é, gente? Você está tão angustiado, você está com tanto medo, você está com tanta aflição, você está com tanta angústia, que você não consegue se concentrar para orar. O que faz? Não ora? É uma pergunta. Não ora? Deixa acalmar, deixa equilibrar, outro dia ora, uma hora que tiver melhor hora. A orientação que a gente recebe quando a gente lê tudo isso, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, quando a gente lê tudo isso, o que nos mostra? Ora, sim. Ah, mas eu não estou concentrada, eu não estou inspirada, meu coração é só angústia, só sofrimento, eu não consigo pensar em mais nada. Ore, nem que for de forma mecânica. Nem que for só com a cabeça. Ora um Pai Nosso. Ah, mas o Pai Nosso não sai do coração. Não tem problema. O Pai Nosso está saindo daqui. E quando você faz isso com a intenção de ser ajudado, com a intenção de querer auxílio, ele chega até você. Porque a sua conexão, por maior que seja o seu sofrimento, a sua conexão se eleva e você consegue chegar num patamar de vibração dos espíritos mais elevados, que vão te auxiliar, que vão te acessar para poder te ajudar.
Então façam isso sempre. Não se sintam constrangidos, envergonhados, chateados, magoados. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Pode sim, consegue sim. Nessa hora de mais sofrimento, de forma mais mecânica. Às vezes involuntária, nem sai do coração, né? Uma coisa mais forçada. Mas faça. Faça uma oração decorada, reza um Pai Nosso só daqui, que se você tiver a boa intenção de ser auxiliado, essa intenção chega até você. O Senhor me ajude. E outra coisa bem legal. O que eu devo fazer quando eu acordo e eu tô nessa situação que eu não consigo me concentrar, ou eu tô muito na correria e por qualquer motivo eu não consigo fazer isso de forma muito tranquila? Faça uma frase, uma mentalização muito rápida. Senhor, me ajude a ser melhor. É uma frase tão curtinha, tão sucinta, que se a gente fizer essa frase, acordou, abriu o olho, mentalizou, Senhor, me ajude a ser melhor. Porque nós, agora, nessa vida que estamos, sabendo dos nossos compromissos e das nossas obrigações de nos melhorarmos moralmente, espiritualmente, nós sabemos que se eu pedir isso para Deus, Deus, me ajude a ser melhor, melhor como ser humano, melhor como esposa, melhor como mãe, melhor como chefe de casa, melhor como amiga, melhor como, né, qualquer outra coisa. Se a gente pedir isso para Deus, conexão, buscou aqui a mesma linha de frequência e ajuda a vir. Porque Deus é o teu melhor amigo. Deus é o seu melhor amigo. E a gente tem que ter um papo aberto com ele, né? Papo. E sempre lembrar que Deus não nos pune. Isso é uma outra coisa muito importante. A gente tem muita ideia de um Deus perverso, de um Deus vingativo, de um Deus bravo. E a gente, depois que vai lendo alguma coisa, entendendo, a gente sabe que não é. Não. Qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo o que existe, do universo, dos bilhões de galáxias que ele criou, dos bilhões de mundos que estão aí, criados por Deus. Então, se a gente fala para um filho, no caso do videogame, o filho não gosta que você deu a ordem, né, para ele, né, e chama você de chato. Você é chato. O seu papel de pai é virar para ele e falar, já falou? É isso? Ok, desliga e vai estudar. Porque a gente não se melinda, porque a gente sabe que os nossos filhos são crianças, são pequenos, estão começando a descobrir o mundo, a conhecer as coisas. E nós, como adultos e responsáveis por eles, assim como é o nosso Pai Celestial, sabemos que isso, por vezes, não magoa. O filho falar um negócio desse é uma besteira, não tem importância nenhuma. A mesma coisa é o pai. Imagina o Pai Celestial, Criador do universo, dos multiversos que já existem. Você acha que ele vai se magoar, se melindrar por uma falha nossa, por uma coisa que a gente fez e depois caiu em si, viu que não é certo, que não é correto? Nunca. Criador do universo, né? Jamais. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Então lembremos disso, porque lembrando disso, a gente para de se punir e para de achar que Deus vai fazer isso com a gente. Deus nos quer como filhos perfeitos em processo de evolução e buscando isso a qualquer preço, né? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 27, tem 2 outros trechos bem legais que falam, outros itens que falam da oração também. Eu vou ler do capítulo 27, o item 9, que ele fala ação da prece e transmissão do pensamento. Então, no item 9, a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental
com o ser a quem nos dirigimos, ou seja, ao Pai. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor, né? Que foi o que eu comentei agora há pouquinho. No item 11, ele fala assim: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. Tudo isso através da oração. E o 15 também, o item 15. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, orar. Vários trechos, né? Várias coisas falando sobre isso, tudo lá dentro do capítulo 27. Aconteceu uma história bem interessante, que a gente estava pesquisando muito, falando da oração, que a gente tem que acordar orando, né? Que o primeiro pensamento do dia tem que ser orando, né? E o último pensamento do dia? Qual que tem que ser o último pensamento do dia? Iniciamos o dia pedindo: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Entramos na rotina, na correria, né, e tudo mais. À noite, antes de dormir, novamente, necessário, primordial, importantíssimo, tanto quanto ou mais do que na parte da manhã, refletirmos do dia e agradecermos, porque nós sabemos que nós ainda continuamos com conexões durante a noite, porque quem descansa é o corpo, o espírito, a alma continua trabalhando. E por que não aproveitar esse instante, agradecer pelo dia, porque a oração faz parte, o agradecimento faz parte da oração, agradecer. E no final da noite falar: Senhor, estou aqui. Anjos de luz, estou aqui. Meu mentor, estou aqui. Agradecendo em primeiro lugar e me pondo à disposição para continuar o meu trabalho, ou estudando, ou ajudando outras pessoas, fazendo que o meu espírito continue evoluindo e progredindo, mesmo enquanto eu durmo. Então esse é um pedido. Porque se a gente não se conecta à noite, se a gente assiste um programa, um filme de terror, por exemplo, antes de dormir, assistiu o filme de terror, foi para a cama, fechou o olho e dormiu. Que tipo de vibração, de conexão e de espírito vão estar próximos de nós? Olha a nossa ligação, onde vai estar? Vai estar aqui, né? Aqui embaixo. O que eu estou buscando antes de dormir para poder continuar fazendo frutífera a minha disposição como espírito de progredir moralmente? Se eu estou brigando, discutindo em casa, se eu estou assistindo coisas que não são boas, se eu pego o celular e vou ver mensagens falando de tragédia, de dificuldades, de sofrimento, de dores, a minha conexão vai estar onde antes de eu dormir? Antes de eu descansar meu corpo físico? Vai estar conectada com energias exatamente sintonizadas com essa emoção que a gente está vivendo naquele momento. Tem uma passagem bem interessante do André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos, que hoje é um espírito tão elevado, né, que auxilia tanto. E você pensar, 8 anos no umbral. E aí, depois de 8 anos, quando ele conseguiu, por um instante, firmar o pensamento dele no bem, através de uma prece, imediatamente o Clarencio e toda a sua equipe alcançou ele e resgatou ele para levar para o nosso lar. Essa passagem é interessante porque nos faz refletir também que uma fração de pensamento que equilibrou bem, você, no caso do André Luiz, no umbral, passando todas as dificuldades, todos os problemas, todos os sofrimentos que a gente sabe que aquele ambiente, né, tem, tantos outros, uma fração de segundo que ele conseguiu mentalizar, vibrar uma oração, imediatamente ele foi alcançado por Clarencio e seus
seus parceiros ali, né, de resgate. E depois que ele já foi, você tá no nosso lar, ele questiona, ele fala, poxa, eu tava lá sofrendo 8 anos para me ajudar, né? E na verdade, Clarencio diz, nós estávamos ali o tempo todo, a gente só não conseguia te acessar. Quando você mentalizou, quando você fez uma oração, imediatamente nós conseguimos essa conexão. E essa conexão nos permitiu o seu resgate desse ambiente. Então, se uma fração de segundos é capaz disso, imagine quando você está orando e pedindo com fervor e amor, né? Nós somos atendidos, com certeza. Só que mais do que nós sermos atendidos naquilo que a gente acha que é necessário, o que fica agora, pessoal, de tudo que a gente falou, é que Jesus também, quando ele esteve no Jardim das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, um dia antes de ser preso e depois escorraçado, crucificado e morto, ele estava com seus discípulos e ele orientou os discípulos no monte, orai e vigiai. A frase tão conhecida, né? Que a gente ouve tanto, chega até a ser um jargão aí, né? Do espiritismo e de tantas outras religiões. Orai e vigiai. Ele disse isso 3 vezes para os discípulos, porque ele sabia o tamanho da importância disso, né? E Jesus também sabia o que ele ia passar na cruz, o que viria, né? O que estava aguardando por ele. Jesus, sendo onisciente, com certeza sabia de tudo isso. E ele primeiro deu uma mensagem para os discípulos, orai e vigiai. E essa mensagem ficou para nós até hoje. E que ela sirva, que ela continue servindo, porque ela está mais viva do que nunca, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar o pensamento. E Jesus também ora naquele momento. E ele fala assim com o Pai. Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse foi o clamor de Jesus antes da cruz. E que a gente também, como seus filhos, que a gente possa dizer a mesma coisa. Pai, que o Senhor atenda os meus pedidos, as minhas orações, as minhas preces, mas que acima da minha vontade seja feita a sua vontade. Que a sua vontade prevaleça, que a sua vontade seja determinante na minha vida, que a sua vontade me faça andar em caminhos retos, que a sua vontade seja feita na minha vida, mesmo quando eu ache que estou sendo injustiçado, crucificado, que os meus problemas são muitos, as minhas dificuldades são as maiores de todas, os meus problemas são os maiores de todos, que a gente clame pelo Pai, mas que junto com esse clamor venha a humildade, a força e a consciência de que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Certo, meus queridos? Um beijo no coração, um ótimo dia para todos, bom finzinho de semana, que Jesus nos abençoe, nos ampare e que permita que a gente tenha consciência de que a vontade dele seja a última. Beijo no coração, fiquem com Deus.